Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEO número 273, hoje sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Iniciando o nosso podcast semanal com a atualização da geopolítica, lembrando a vocês que o Conexão GEO está sempre disponível todas as sextas-feiras, a partir das 6 horas, YouTube, Spotify, Apple Podcast, e também mantenho lá meus comentários diários no Instagram e na minha página pessoal no LinkedIn. Bom, do tema da semana do nosso Conexão GEO 273, escolhi o principal, novamente a questão do conflito entre Israel e Hamas. Na minha avaliação, o conflito está pelas suas últimas semanas, mas o conflito ali na faixa de Gaza. Por quê? Israel está cercando, as forças israelenses cercam a última cidade dentro da faixa de Gaza, a cidade de Rafa. Você já deve estar escutando aí nos noticiários. Rafa é uma cidade originalmente com 250 mil pessoas, que atualmente tem mais de 1.100.000 pessoas dentro dessa cidade. Imaginem aí as condições que esses palestinos estão vivendo ali em Rafa, com as forças israelenses cercando e já algumas incursões sendo feitas na cidade, alguns bombardeios já foram feitos pelas forças israelenses também, com o objetivo de acabar com o Hamas. O objetivo militar de Israel é acabar com o Hamas. Logicamente, aí as negociações para o cessar-fogo elas prosseguem, elas estão ocorrendo agora na capital do Egito, no Cairo, com representantes dos Estados Unidos, do Egito, do Catar e de Israel, mas não temos aí nenhuma perspectiva. A ideia do Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, é efetivamente atacar Rafa e conseguir a destruição do Hamas. Só que a pressão internacional está muito grande, já tenho comentado isso com vocês no podcast. É difícil de imaginar o momento que o presidente Biden dos Estados Unidos não vai conseguir mais sustentar o veto a qualquer tentativa do Conselho de Segurança da ONU de impor a Israel um cessar-fogo. O Netanyahu sabe disso e ele está acelerando o máximo possível esse ataque em Rafa, só que agora ele não pode atacar Rafa com tudo que Israel tem direito pela quantidade de mortos e feridos que iriam ocorrer. Então é aquele dilema. Se Netanyahu demorar para acabar de atacar Rafa, pode ser que o cessar-fogo imposto pelo Conselho de Segurança da ONU chegue primeiro. Se ele for muito rápido, o número de mortos, o número de feridos, a pressão em cima de Israel também vai aumentar bastante. Ou seja, essa situação em relação a Rafa deve ser o último evento militar dentro da faixa de Gaza, por isso que eu estou prevendo que o conflito está acabando. Mas na faixa de Gaza, porque situação no norte de Israel com o Hezbollah lá no Líbano é bastante... essa semana aumentou muito a troca de ataques de um lado, ataques de outro. 10 libaneses morreram na quarta-feira em função de ataques israelenses. Um soldado israelense também morreu, fruto de ataques do Hezbollah dentro de Israel. Ou seja, a situação na fronteira entre Israel e Líbano preocupa bastante, e já tenho falado também para vocês, o Hezbollah é muito mais poderoso militarmente do que o Hamas. E um conflito entre Israel e Hezbollah preocupa bastante a todos. Na região como um todo, a novidade que trago para vocês essa semana foi, pela primeira vez, os Houthis perpetraram um ataque contra um navio mercante transportando uma carga originária do Brasil, navio graneleiro saindo do porto do Pará, da Vila do Conde, no Pará, transportando milho para o Irã. Vejam só que coisa louca, né? O Irã, que é o grande aliado dos Houthis, e os Houthis atacaram um navio que estava transportando milho para o Irã, mostrando aí uma falha, digamos assim, de designação de alvo. Erraram na escolha, eles acharam que estavam atacando um navio de uma empresa americana, na verdade o navio era de uma empresa grega, transportando milho para o Irã, que é um grande aliado dos Houthis. Então a situação ali, Mar Vermelho, Golfo de Aden, segue ainda bastante tensa, requer bastante atenção de todas as autoridades. Na semana que vem, como eu já tinha antecipado para vocês, a expectativa da ativação daquela força-tarefa da União Europeia para ajudar o patrulhamento e a escolta de navios mercantes ali no Mar Vermelho,
previsto para início da semana que vem. Tensão no Oriente Médio, elas vão prosseguir, mas, na minha avaliação, o conflito em Gaza, propriamente dito, deve estar, sim, nas últimas semanas, mas vamos seguir acompanhando. Outro conflito que estamos acompanhando, conflito entre Ucrânia e Rússia. A novidade da semana que trago para vocês, mais um navio russo afundado por drones navais ucranianos. Dessa vez foi um navio de transporte de tropas e carros de combate, um navio anfíbio russo que tem a capacidade aí de levar 300 militares e até 12 veículos militares. Esse navio foi atacado por drones ucranianos na madrugada de quarta-feira e a informação passada, não confirmada pelos russos, mas passada pela inteligência ucraniana e já divulgada em mídia internacional, é que o navio afundou. Então, são 2 navios de guerra da Rússia afundados por drones apenas nesse início do ano de 2024. Então, vemos aí, como eu já tenho falado com vocês aqui no Conexão Gel, esse conflito entre Rússia e Ucrânia se destacando na parte tecnológica pela guerra dos drones, tanto os drones aéreos como temos visto agora os drones navais. Ainda tem, obviamente, muito que evoluir nessa tecnologia, mas os drones navais já mostrando serem bastante importantes, principalmente guerras em regiões marítimas, em áreas marítimas restritas, como é o caso do Mar Negro e como é o caso ali da Crimeia. Também novidade da semana, aprovação pelo Senado dos Estados Unidos daquela ajuda de 60 bilhões de dólares dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas depende ainda da aprovação da Câmara. Isso é um dado importante. Sabemos que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos ela tem maioria republicana, o ex-presidente Trump tem muita força nos deputados republicanos e não temos como prever quando que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vão ratificar essa aprovação de 60 bilhões de dólares. O detalhe é que na aprovação do Senado, senadores republicanos aprovaram esses 60 bilhões de dólares para a Ucrânia. É um ponto importante. Sem esse recurso, a situação da Ucrânia só tende a piorar com o tempo e eu estimo que a Rússia, com a melhora das condições meteorológicas, a Ucrânia não recebendo ajuda militar na quantidade que precisa, a Rússia deve avançar alguma coisa em termos de terreno ali no leste da Ucrânia, assim que as condições meteorológicas melhorarem na primavera e início do verão no hemisfério norte. Também destaca essa semana com relação a isso, ao discurso de ameaça que o ex-presidente Trump fez na Carolina do Sul, no sábado, em relação aos países da OTAN que não gastam acima de 2% do seu PIB com defesa. Isso é um acordo que os países da OTAN têm entre si, de gastarem pelo menos 2% do seu orçamento do PIB do país com defesa. O secretário da OTAN, ele deu uma declaração, depois dessa declaração do Trump, que ele avalia que até o final deste ano, 18 países da Aliança Militar vão ter cumprido essa meta, lembrando que a Aliança Militar tem 31 países. Então é aquela história, o que o Trump falou gerou muita polêmica, muita gente não gostou do que ele disse, né? Dizendo que a Rússia poderia atacar os países que não atingem 2% do PIB com defesa, que os Estados Unidos não defenderia esses países. Obviamente é uma declaração muito polêmica, já que a aliança militar ela é baseada nisso. Se algum país for atacado, todos os outros países vão defender. Mas, no final das contas, de certa forma, o que o Trump falou ajuda a Europa a investir mais em defesa, investir mais na sua própria defesa, sem ficar tão dependente assim dos Estados Unidos, só que isso toma tempo. Uma grande empresa de defesa da Alemanha, o presidente dessa empresa, falou essa semana que ele estima aí 3 a 5 anos, para que efetivamente, no caso da Alemanha, ela possa estar numa situação militar minimamente para se contrapor a um ataque, a uma ameaça da Rússia. Esse tema, do que o Trump falou, essa questão do orçamento de defesa da OTAN, certamente vão ser temas discutidos na Conferência de Segurança de Munique, que começa hoje,
lá na Alemanha e vai até domingo. A Conferência de Munique, a Conferência de Segurança de Munique, uma das conferências mais importantes do mundo na área de segurança, a presença de chefes de Estado, de ministros da Defesa, de militares de vários países, previsão da presença da vice-presidente dos Estados Unidos, o Zelensky já confirmou presença pela Ucrânia, obviamente o Zelensky vai lá defender a necessidade de apoio à Ucrânia, e outros chefes de Estado, principalmente da Europa. A invasão da Rússia na Ucrânia, ela precisa servir de lição para todos os países sobre o que é o mundo real. Se perguntar para um ucraniano, 20 anos atrás, lá para o final dos anos 90, início dos anos 2000, se ele acreditava que 20% do seu território hoje estaria de posse da Rússia, provavelmente ele até ia rir, não ia acreditar, ou seja, não havia isso na cabeça da Europa, mesmo dos Estados Unidos, há 20 anos atrás, que a Rússia poderia hoje estar ocupando 20% do território da Ucrânia. E isso tem que ser uma lição para todos os países e também para o Brasil, que muitas vezes a gente escuta aquela história de que o Brasil não tem inimigo, que a gente não precisa se preocupar tanto com defesa. Inclusive, existe uma proposta de emenda da Constituição aqui no Brasil para que nós também sigamos aí as águas da OTAN e tenhamos aí como requisito mínimo de 2% do PIB brasileiro para a defesa. Isso não é brincadeira, o mundo real é este, nós estamos vendo com o conflito na Ucrânia, conflito aí entre Israel e Hamas e os outros conflitos no mundo, a necessidade de termos aí um orçamento de defesa compatível com o tamanho do Brasil. Vamos para o Estamos de Olho. Primeira notícia do Estamos de Olho: China e Filipinas seguem se estranhando ali no Mar do Sul da China. Mais uma vez, essa semana tivemos aí a notícia de navios da Guarda Costeira da China abalroando navios, embarcações das Filipinas, da Guarda Costeira das Filipinas, ali no Mar do Sul da China, numa região que os dois países reivindicam para si. Logicamente, não tivemos notícias de feridos nem de mortos, mas isso aumenta a tensão naquela região e precisamos seguir acompanhando. Lembrando a todos que o Brasil tem, junto à China, aí, 1/3 do seu comércio exterior é com a China, e os navios mercantes indo e voltando com carga para a China passam pelo Mar do Sul da China, ou seja, o Mar do Sul da China é sim uma área marítima de interesse para o Brasil. Outro tópico que também estamos de olho: fotografias, uma reportagem que saiu essa semana mostrando fotos atualizadas de satélite, mostrando que a Venezuela está sim reforçando a sua presença militar na ilha de Anacoco. Essa ilha de Anacoco, ela fica bem na fronteira com a Guiana, num rio que dá acesso para dentro da Guiana, exatamente na região do Essequibo, ou seja, indicando que a Venezuela, mesmo com as negociações que estão em andamento, vocês lembram isso, já comentei sobre isso, as negociações que começaram em dezembro, inclusive intermediadas pelo Brasil. Em janeiro tivemos encontro dos ministros de Relações Exteriores da Venezuela e da Guiana em Brasília, mas essa reportagem que saiu essa semana falando do aumento da presença militar venezuelana na ilha de Anacoco preocupa. Do lado do Brasil, o Exército Brasileiro já confirmou a chegada dos novos carros de combate vindos do sul do Brasil, lá em Roraima. Isso é muito bom, reforçando a nossa brigada lá de Boa Vista. Eu não acredito na possibilidade da Venezuela invadir a Guiana pelo território brasileiro, mas, como falei anteriormente no caso da guerra da Ucrânia, etc., nós temos sim que estar preparados, e o Exército Brasileiro corretamente desdobrou mais carros de combate para Roraima. Outra questão que estamos de olho é a questão do Paquistão. Tivemos eleições gerais na semana passada. O partido... uma coalizão de partidos, não envolvendo o partido do ex-primeiro-ministro Imran Khan, estão formando o novo governo, mas há sempre a preocupação porque o número de deputados do partido do Imran Khan, que está preso, lembram que foi primeiro-ministro lá no Paquistão e se encontra preso, está com um número muito grande no novo parlamento do Paquistão. O Paquistão é um país muito importante, mais de 200 milhões de habitantes, um país nuclear, mas com a sua situação política ainda muito estável.
E falando ali na região do Paquistão, pulando ali para o seu vizinho da Índia, estamos de olho também no maior exercício naval da Índia que vai ocorrer neste ano, que é o Milan 2024. Esse exercício começa na semana que vem, vai do dia 19 ao dia 27 de fevereiro. Isso acontece na costa leste da Índia, participação de 58 países. O Brasil vai mandar uma comitiva composta por um almirante e outros oficiais. Nós não vamos mandar navios. Alguns países estão mandando navios. Itália vai mandar navio, Irã, Indonésia, Austrália, Estados Unidos vai mandar apenas um, Japão, Coreia do Sul, França vai mandar aeronave. Destaque para a ausência do Reino Unido, também Alemanha também. Nem Reino Unido nem Alemanha enviarão navios para esse grande exercício da Marinha da Índia, mas chama a atenção da presença do principal navio da Marinha Russa na Esquadra do Pacífico, o cruzador Variag, e mais outros 2 navios. A Rússia vai participar com 3 navios nesse exercício, ou seja, uma participação bastante robusta, mostrando aí as boas relações, especialmente no campo militar, que a Rússia tem com a Índia. Lembrando também que a Índia atualmente compra bastante petróleo subsidiado da Rússia, ou seja, relações da Índia com a Rússia são relações bastante próximas, e estou de olho nesse exercício que vai iniciar na próxima semana com essa robusta participação da Rússia, esse exercício lá na Índia. Também estamos de olho na missão dos Estados Unidos para a Lua. Vai ser a primeira vez que uma espaçonave de uma empresa civil vai pousar em solo lunar. A previsão que isso ocorra ainda esse ano. O lançamento foi essa semana, exitoso, lá de Cabo Canaveral, na Flórida. Estamos acompanhando mais essa missão para a Lua, mostrando a vocês que, com todas as confusões que temos aqui no planeta Terra, mas os países seguem investindo na geopolítica espacial, digamos assim. A previsão dos Estados Unidos de levar novos astronautas para a Lua mudou de 2025 para 2026, mas daqui a pouco, e a China está planejando pousar, ter os seus primeiros astronautas lá na Lua em 2030. O que é isso, gente? Tecnologia, né? Disputa de poder no espaço, lembrando a vocês que a Lua ela não tem dono. Então, com todas as questões que temos aqui no planeta Terra, mas os países aí, chaves do sistema internacional, não estão abrindo mão da sua presença no espaço, especificamente na Lua. Como boa notícia, trago para vocês, fechando o nosso Conexão GEO 273, a interceptação, navio Patrulha Fluvial Raposo Tavares, da Marinha do Brasil. Essa semana fez uma apreensão de 1 tonelada de maconha, um número recorde de apreensão num pequeno rio lá da bacia do Rio Solimões, lá no Alto Amazonas. É uma região muito de difícil penetração por terra, somente rios, como a maior parte do estado do Amazonas já tive a oportunidade de navegar nesse rio Içá. Esse rio vem da Colômbia. O Exército Brasileiro tem um pelotão de fronteira, exatamente na fronteira entre Brasil e Colômbia, nesse rio Içá. E o navio Patrulha Raposo Tavares interceptou essa embarcação. Os marginais que estavam nessa embarcação conseguiram escapar antes que o navio se aproximasse efetivamente, e lá foram detectadas então essa quantidade aí grande de drogas. Uma operação exitosa. É importante a presença das Forças Armadas Brasileiras nas nossas fronteiras, uma região que nós precisamos de muitos recursos, porque é uma região muito desabitada, muito fácil de penetrar nos rios brasileiros. A nossa Amazônia precisa, sim, ser ocupada, não apenas pelas Forças Armadas Brasileiras, mas também pelo Estado, pelas empresas. Ou seja, precisamos pensar em desenvolver a nossa Amazônia, logicamente de maneira sustentável, mas não deixar como um parque ermo, sem nada, sem indústrias, sem desenvolvimento, com muita facilidade de por ali entrar contrabando, drogas e outros ilícitos. Com isso, fecho mais um Conexão GEO, agradecendo aí a confiança de vocês no meu trabalho. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Um excelente final de semana a todos. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.